Vomitão? Vomitão. Podemos? Deixa eu ver como é que está de volume. Podemos? E eu? Tô bonitinho? Vamos lá? Vamos lá. Chegamos a mais um episódio do podcast e videocast Petit Gâteau. E junto aqui comigo vamos fazer um brinde. Junto aqui comigo, peraí que tem que beber. Daniel Carrarini, já conhecido de vocês. Qual foi o último episódio que a gente gravou junto? Você lembra? Não. Também não lembro. Não lembro, esqueci. Mas enfim. Esqueci completamente. Com certeza vocês, nossos queridos ouvintes, lembram. Internautas, vocês lembram, porque Lembram vocês são os nossos porra fãs, nenhuma. né? Então vocês ficam aí sabendo de Não lembro de tudo. porra nenhuma. E, gente, hoje é dia 1º de abril. Aliás, Dia não da sei se mentira. você aí tá ouvindo no dia 1º de abril, porém este episódio vai ao ar no dia 1º de abril. Será que a gente tá gravando no dia 1º de abril? Ou será que é tudo uma grande mentira nossa? Né? O que vocês acham, gente? Isso aí. Nós estamos gravando ao vivo isso. Mas então, dia 1º de abril, dia da mentira. Então, nada mais justo do que Contar uma boa mentirada. contar uma boa mentirada pra vocês, nós dois, que somos mentirosos, assim, Pra tipo... caralho. Mais caralho. do que eu, você. Daniel, não. Você é mentiroso pra caralho. Eu não sou mentiroso. Deixa eu explicar pro público. Tá. Que é muita gente assistindo, é. podem achar que eu sou Que mentiroso. você tá. Né? Nós temos público no mundo inteiro, Sim. então eu não posso... Ficar com essa fama Ficar de com essa falso, fama. de... Não é que eu seja mentiroso. Você sabe que às vezes... A gente estava até falando sobre isso hoje. Eu tenho vergonha de contar algumas coisas que acontecem comigo que parecem mentira. Você me conhece há muito tempo. Você sabe Gente, que acontecem coisas comigo que parecem e mentira. assim, e eu digo que é verdade, não é porque, meu amigo, eu acredito nele. É porque eu já presenciei coisas que eu disse... Daniel, tipo, É o só... famoso, quem me Só conhece você, sabe. cara. Só você. Cara, duas pessoas, assim, que acontecem coisas do arco da velha. Do arco da velha. Você e Raquel. Lembram da Raquel, nossa primeira podcast lá da primeira temporada? Cara, vocês dois... Eu ia falar vocês duas. Vocês dois são as pessoas, assim, que eu conheço que tem histórias, assim, tipo... Que eu digo... Mirabolantes. Meu Deus, não é possível. Mas que são verdade. Mas eu já pude comprovar. Tanto ele quanto ela. Tanto seu quanto Cara, dela, eu já não pude sei comprovar. porque... E assim, quando eu vou contar... Pô, eu sou ator. Eu sou um artista. Eu valorizo. Eu não sei contar uma coisa de qualquer forma. Você não sabe o que aconteceu. Isso. Você não isso, resume. acabou. Não, eu vou lá, Você dou vai, riqueza de detalhes. É. Eu posso até dar Vai ênfase emendando um demais assunto em no alguma outro. coisa ou outra, mas ali eu não tô inventando, sabe? Mas Mas já inventou também. já inventei. E aí, quem nunca? E aí, eu quero começar com essa pergunta. Aliás, quero começar dizendo, por favor, sigam a gente. A gente vai ter caixinha de pergunta hoje, participação Isso aí. dos nossos ouvintes, nossos internautas. Então, participem. Está aqui o Instagram. Eu adoro ficar apontando pro nada. Está aqui, ó. O Instagram do podcast, @Petit Gâteau Podcast. E aqui embaixo estão os nossos Instagrams. Eu, @Daniel Bartolomeu com TH. E ele, @Dan Carrarini. Vai ficar aqui, né? Carrarini com I no final. Que, aliás, já é uma grande mentira o seu nome, né? Porque Mais ou menos, né? Porque eu teria que você ter... não é Daniel Carrarini. Não, eu sou Daniel É nome Quarteroli. artístico. Teria que ter Carrarini no meu nome, mas minha mãe não botou e eu uso como artístico. Tá. Mas é Carrarini da minha família. É nome de família. Mas tá. aí eu uso como nome artístico. E não é um nome uma bem... mentirada tão grande. Não, mas só pra já dar aí uma pincelada do negócio. Cara, eu não tô conseguindo parar de beber porque vocês não sabem, mas aqui tá um calor do caralho. Tá um calor do caralho. Entendeu? E é isso. Agora, diz pra gente, Daniel Bartolomeu, nesse programa de hoje, vamos te comprometer. O programa hoje tá, ó, Programa hoje tá, ó. delicioso. Quero me comprometer, adoro me comprometer. Vamos te comprometer. Começar adoro. o programa, te comprometendo. Qual foi a maior mentirada? O público quer saber, o Brasil quer saber. Qual foi a maior mentirada que você já contou, Daniel Bartolomeu? Gente, quando eu pensei, né, nesse eu episódio... adoro esse termo, mentirada. Né, legal. Quando eu
bolei, né, esse episódio, justamente porque hoje é o dia 1º de abril, eu falei, cara, o episódio vai sair no 1º de abril, tem que ser um episódio sobre mentira. Aí eu, obviamente, antes de colocar a caixinha de perguntas e tudo, eu fico pensando nas minhas coisas, né, na minha relação com esse tema. E, obviamente, todo mundo mente, que atira a primeira pedra, que nunca contou uma mentira, por mais banal que seja, né, nem que seja aquela mentira... Nem que seja aquela mentira do cotidiano, do tipo, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem? Sendo que, na verdade, nunca tá tudo bem. Sempre tem algum problema, mas, né, é mais ali um negócio, um cumprimento que você tem que fazer. Aí eu fiquei pensando nisso. Cara, é impossível. É claro que eu já contei mentira, né? Mas qual mentira que eu já contei que valeria a pena dizer aqui, contar no episódio? Porque também tem que ser coisa interessante. Tirando essas mentiras bobas de adolescente, do tipo de dizer pra mãe que tá num lugar e tá no outro, que todo mundo já fez, enfim, se você nunca fez, azar o seu, mas que eu já fiz muito, de dizer que ia pra escola, ia, sei lá. Teve uma época na minha vida, no ensino médio, eu estudava no centro da cidade, estudava na rua Uruguaiana. Eu morava num bairro chamado Vila Cosmos, eu tinha que ir de metrô pra descer na Uruguaiana, né, no metrô. E eu ia sozinho, claro, né, já tinha 16, 17 anos. Eu faltava pra caralho, Daniel, assim, eu dizia que ia pra escola, eu odiava a escola. Eu dizia que eu ia pra escola, em vez de descer na Uruguaiana, eu ia até a última estação, que na época era Cardeal Arco Verde, e eu descia na praça Cardeal Arco Verde e ia pra praia de Copacabana, assim, não era nem ir pra praia, assim, sabe? Eu ia para a praia, mas não pra me bronzear, tomar banho de mar, não, eu ficava lá, sentado na areia, com o uniforme da escola, ficava lendo livro, aí andava no calçadão, tomava uma Coca-Cola num quiosque. Eu descobri o Rio de Janeiro nessa época, faltando escola e minha família em casa achando que eu tava estudando. Que belíssimo exemplo, né, para os jovens. Um belo exemplo. Agora, teve uma mentira mais elaborada que essa, porque essa eu acho muito banal. Mas já teve uma mentira mais elaborada que essa quando eu era criança. Lá pra minha 4ª série, 3ª série, enfim, que hoje é o 4º ano, 5º ano, sei lá, eu devia ter 11 anos, 12 anos. Eu tinha um coleguinha na escola, eu mentia pra ele, gente, que eu tinha um irmão gêmeo, que eu estudava no turno da tarde, e eu dizia pra ele que o meu irmão estudava no turno da manhã. E... Você sempre encalacrado com essa coisa de gêmeo, né? Gêmea, tu acha? Paulina e Paola. Ah, só porque eu gosto da Usurpadora, mas nessa época nem tinha Paulina e Paola. Então, desde antes. Nessa época, eu tinha encalacramento. Na minha família tem muito gêmeo. Minha mãe era gêmea, enfim, eu tenho vários primos então, que são explicado. Gêmeos. Eu devia ter algum encalacramento realmente com isso. E também bicha noveleira, né? Criança noveleira que via Mulheres de Areia, Ruth e Raquel. Não tinha Paola e Paulina, mas já tinha Ruth e Raquel. E aí eu dizia pra esse amiguinho meu, o Christian, se você tá ouvindo isso, era tudo uma grande mentira, mas acredito que você já saiba, porque você tá no meu Instagram e você vê que não tem irmão gêmeo nenhum. Mas eu dizia pro Christian que eu tinha um irmão gêmeo que se chamava Alberto. Não me pergunte por que o nome do meu irmão era Alberto. Eu acho que eu queria sair do clichê de, sei lá, Daniel e Danilo, enfim. Inventei que era o Alberto, meu irmão gêmeo. E o meu irmão gêmeo, Alberto, ele era o bom. E o Daniel era o mal da história. Você, nessa hora que contou, era quem? O Alberto? Eu era o Daniel. Aí eu falei pra ele, eu vou dizer pro meu irmão vir um dia no meu lugar, na escola. Gente, eu juro que isso é verdade. E aí tinha vezes na escola que quem ia era o Alberto. Cara, assim... Aí tu mudava a sua personalidade. Mudava. Já era atriz, Eu era atriz, gente. Eu nasci uma atriz nata. E a minha letra do caderno era mais bonita. Eu prestava atenção na aula. Eu era educado. Era outra coisa, assim. Eu mentia... Era o alvo perfeito pro bullying. Não, nessa época não. Nessa época não. O bullying foi mais depois, assim. Na época de criança, não tanto. Foi mais, assim, pré-adolescência. Bem que aí já era meio pré-adolescência, mas ainda era aquela fase meio transitória, eu ainda era mais criança. Aí, mas era uma mentira, assim... O gêmeo era totalmente diferente. Era totalmente diferente. E eu... Era nos mínimos detalhes. Eu não dava e continuo não dando... O quê? Ponto sem nó. Ah, tá. Outras coisas, né? Eu não dava ponto sem nó, gente. Tipo, quando eu... Pensei que tu já ia mentir aqui agora. É aquilo que você... Quando você cria uma mentira, e isso não é nem uma frase minha de agora, é uma frase que eu ouvi num seriado e eu nunca mais me esqueci. Quando você cria uma mentira, quando você estabelece... Aliás, não é nem quando você cria uma mentira. Quando você estabelece uma verdade, o primeiro passo é você acreditar nela. Então, Sim. Uma vez que você estabeleceu aquilo, vai com tudo, entendeu? Gente, tô me revelando um grande falso, né? Uma grande mentira, minha vida. Quando foi aquele dia que eu contei uma mentirada pro motorista do Uber, que eu depois fui logo te contando? A do filho?
É. Conta você. Não, quando foi? Foi esse ano? Não, foi ano Foi passado. tem pouco Tem pouco tempo. tempo. Foi ano passado. Cara, eu não sei o que me deu, assim, eu acho que eu quis testar Seu minhas dom qualidades de ator. né? E eu simplesmente conversando com o motorista de Uber, o assunto no início era o perigo de andar de moto, né? Que a moto, quando tu sofre um acidente, tu já tá no chão, tu se quebra todo, tu se rala. E aí eu falando que eu tinha medo, né, de andar de moto, mas que o meu filho tava andando de moto Uber direto, que ele adorava moto. Eu Meu inventei filho. que eu tinha um filho que tava andando de moto direto. Seu filho tinha quantos anos? Chegou a... Eu falei que ele tinha, acho que 17, um negócio assim, 18, que eu ficava muito preocupado com ele, que ele ficava andando de moto direto, que eu tive filho Pra muito nada, cedo. gente, pra nada. Que aí agora que a gente ficou muito tempo afastado e agora que a gente tava se aproximando. Tipo assim, pra nada. Mas aí que tá. Só... Quando ele começou a falar, você foi natural ou durante a fala dele você pensou, vou sacanear esse cara, vou mentir pra ele? Saiu. Ou saiu foi e você começou... foi saindo e eu sustentei. É Depois isso. eu te contei. Você estabeleceu uma verdade e aí você tem que acreditar nela. Aí e aí no você final, me eu contou. saindo do carro, ele, pô, que Deus te abençoe, boa sorte com o filhão lá. Eu falei, pô, irmão, valeu, cara. Tudo não sei o hétero, quê, tudo hétero. malandrão. Pô, irmão, assim. valeu. Gente, e depois de eu me contar e eu ouvindo o áudio, eu falei, gente, pra quê que ele foi mentir pro motorista do Uber? Assim, é o prazer de mentir, entendeu? Agora, isso é engraçado, você falar do motorista do Uber Mas, especificamente? Não, vai. Mas assim, a mentira do motorista do Uber é uma mentira que não afetou ninguém. Tipo, que não fez Não fez ninguém mal, perder nada, ou não fez ninguém ficar preocupado, ou não fez ninguém... foi um teste Uma brincadeira. ali. Uma brincadeira. E depois eu até fiquei pensando, porra, já pensou se ele conhece alguém que eu conheço, aí me acha nas redes sociais? Aí Cadê foda-se teu também. filho? Mas assim, o que tu ia falar? Não, o que eu ia falar é isso, que é engraçado essa coisa do motorista do Uber, não sei o quê, porque uma coisa, né, é acontecer, tipo, com que nem eu fiz, que era uma brincadeira de criança, com um coleguinha da escola, que criança mente pra cacete, né, faz parte. Mas na vida, o exemplo do motorista do Uber era simplesmente pra dizer que durante a vida, durante o cotidiano, no nosso dia a dia, a gente tem contato com outras pessoas e tem pessoas, assim, né, prestadores de serviço, que vai ser, assim, um contato minúsculo durante um certo tempo e depois você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, até que ponto, até as coisas que essas pessoas contam pra gente, pra mim, eu acho que nem tanto, porque eu não tenho o hábito, assim, de ficar puxando papo com estranho. Você adora um motorista de Uber. Agora, gente, a gente vindo pra cá... Se bem que a mulher que começou, né? Ela começou a puxar papo. A motorista... Aí ele foi e deu corda. Mas então é isso, assim, Não, as pessoas depende. contam histórias e aí até que ponto... Quando eu vejo que o motorista é muito... Se eu percebo que é tipo um bolsonarista da vida, alguma coisa assim, eu não puxo papo nenhum. Eu fico... Se eu imaginar que for, né? Que seja, né? Porque tem uns que tem um perfil, assim, que eu já nem puxo papo, eu fico quieto do início ao fim. Porque não dá pra conversar, assim, com a pessoa. Né? Aí é uma outra história. Mas, assim, eu gosto de conversar, até porque eu construo também muita coisa de... Por exemplo, eu não faço mais teatro, eu não construo mais personagem, mas eu fiquei com essa mania de construir personagem na minha cabeça, entendeu? Sim. E pra gente então, isso é muito a bom. observação e... Fora que eu gosto de fazer um estudo do ser humano, né? Um estudo antropológico, eu gosto de ver até onde a pessoa vai, eu gosto de ver o que a pessoa tá pensando. Eu gosto de ver até onde a pessoa vai. Se eu percebo que a pessoa tá mentindo, eu dou corda. Eu não desminto. Eu também. Eu não fico tipo, é mentira sua. Às vezes, mesmo quando eu sei que realmente é mentira, ou quando eu desconfio, porque a história é muito mirabolante, eu nunca peito a pessoa e digo, você tá mentindo, eu não acredito em você. Eu deixo pra ver exatamente até onde a pessoa vai. E quando é uma mentira que a pessoa resolveu acreditar que é verdade? Tipo, que ela não acha que aquilo é uma mentira. Por exemplo, quando fala de alguma coisa religiosa que foi curada de não sei o que, ou que foi... E assim, a pessoa atribui... A pessoa foi ao médico, fez tudo, fez todos os trâmites, tomou todos os remédios, fez a cirurgia que tinha que fazer, fez tudo no hospital, na clínica, mas aí ela atribui a cura dela a algo espiritual. E aí ela conta isso como se fosse algo espiritual
E assim, eu não vou rebater, né? Porque a fé, cada um porque vai aí também ter já ali. entra nessa questão de crença, de fé. A Mas pessoa quer ali- acreditar naquilo. E assim, eu nem ia entrar nesse assunto agora, porque tem uma resposta da caixinha. Deixa que eu entro nesse assunto Tá. depois que a gente lê. Não, mas só pra complementar, a pessoa, no fundo, ela quer se sentir única e especial, né? Não Isso. foi um simples médico que me curou, Então, foi ela mente Deus. pra Eu ela sou própria, especial né? aos olhos do Criador maior. Sim, Enfim, todo mundo quer. ela Até quer eu, acreditar cara, naquilo. quando eu era evangélico, eu mentia muito Mentia. pra mim mesmo, assim, tipo, isso aqui eu senti. Eu forçava que eu tava sentindo alguma coisa, sabe, às vezes. E às Mas, vezes era assim, só a emoção da música, porque assim, as músicas gospel, as músicas evangélicas, elas são feitas pra isso, né, pra te emocionar. Elas a mim não falam, emociona, não. mas assim, se você tá vulnerável numa igreja, com todo Uhum. mundo cantando, aí aconteceu alguma coisa com você Claro. que você Você tá meio doente, triste, ou você tá meio pra baixo. Porra, tu ouve um louvor daquele que é feito pra te emocionar. Porra, tu vai achar que tu tá sentindo ali a presença de Deus, Vai. do Espírito Santo. E no Aí caso... você vai querer acreditar naquilo, porque você quer sair dali melhor, E- entendeu? Você quer sair dali com uma resposta para a sua situação, ou então pelo menos se sentindo melhor do que você entrou. Então você meio que força algumas coisas. E nosso cérebro é muitíssimo poderoso, né? Se a gente usa ele, a gente cria mesmo as situações, a gente sente. Você tendo, isso já foi mais do que comprovado cientificamente, que se você tem estímulos cerebrais, você pode sentir as coisas ali. A gente falou um através pouco do disso cheiro, naquele do toque, episódio do Entre o Real e o Sobrenatural, Sim. lembra? Uhum. Agora, não sei se era o teu caso com relação a esse assunto específico, se for, você me fala. Além disso tudo que você está falando, talvez ainda tivesse em você uma coisa de querer agradar os seus pais, né? Que também Sim, eram da igreja. também. Então, tipo, olha como eu realmente também tô fazendo parte disso, eu também tô É sentindo que nem as pessoas que Espírito Santo. ficam forçando que elas estão falando em línguas estranhas, né? Tipo, elas começam a falar tudo embolado para dizerem que ali na comunidade delas, cristã, que elas estão batizadas com o Espírito Santo, sendo que é uma mentirada do cacete. Ela só tá falando ripa lavacheia. Me lembrei daquele vídeo das menininhas falando em inglês. É. Ai, por favor, Oh, Deus, eu faz quero a gente, faz falar nós inglês. falar inglês. É tipo isso, sabe? Tipo, aí a pessoa força, né? Pra ela própria se sentir especial. E passa realmente a acreditar nisso e não vai Tchai, admitir cala que a ninguém chuva. diga que é mentira, porque aí ela vai dizer, mas eu senti. E aí, é isso assim, né? Como é que Um você argumento, vai como é que você vai dizer, não, contra-argumentar você não isso? sentiu. Você não sentiu. É. É porque é algo muito subjetivo, né? É igual às curas, por exemplo. Porra, tu nunca vai ver, nunca. Você vai ver alguém que não tinha o braço aparecer com o braço. Aqui, ó. É. Porra, Deus curou meu braço. Surgiu uma mão. Cresceu. É sempre uma porra que tá dentro de você, que ninguém pode ver e você não pode comprovar. Uhum, Entendeu? sim. Teve até um caso aí que enfim, não vou Ih, entrar não, mas caso de querido. licúria que ficou a cicatriz. Porra, uma mentirada do cacete. Aí fui fazer um Gente, exame e e as tava pessoas- a cicatriz da cirurgia que eu não fiz. E as pessoas que ficam Dentro, vendo e o médico imagem de falou, santo em para. em Aí eu finjo que eu tô infiltração da acreditando. parede, em Eu finjo que eu sanduíche. tô acreditando. Vocês já até saibam que se me contar alguma coisa muito espiritual, mirabolante, eu vou fingir que eu tô acreditando. Eu vou ficar assim. Não, algumas eu acredito. Eu sei que você acredita em Algumas alguma, eu acredito. mas Se eu vocês vou querem ouvir fingir. essa discussão de novo, vai lá que tem um episódio tem um entre episódio o real que a gente- e o sobrenatural. Mas olha só, eu acho que a gente tá enveredando por outro caminho que tem tudo a ver, porque Que tem tudo a ver, é que é mentira. mentira. Porque a gente pode dividir, né, esse tema em várias categorias, assim. Mas assim, essas mentirinhas bobas, vamos começar pelas mentirinhas bobas do cotidiano, de mentir pra mãe, pra pai, não sei o quê. Você lembra, assim, de alguma na sua que tenha marcado? Ou, sei lá, os seus pais, não só os pais, mas assim, alguém te pegou na mentira e você, ai meu Deus, o que eu faço? Foi castigado por de isso? mentir. Primeiro, que eu era uma criança muito certinha. Eu fazia minhas bagunças também, tinha meus momentos ali de bagunça, mas assim, eu não fazia nada
muito fora da lei. Não vamos era nenhuma dizer assim. loucura. Nenhuma loucura, assim. Eu fui um adolescente certinho demais também, perto dos adolescentes que hoje eu conheço, que eu conheci, Também. dos meus amigos na época. Se bem que teve uma épocazinha que eu dei uma descaralhada. Dei uma descaralhadazinha com... Que faz parte também, Faz parte, tem que dar com uma bebida descaralhada. e tal, e assim... Mas, na verdade, eu acho que nessa época eu mais omitia do que mentia. Até porque não chegavam a meus pais, por exemplo, não chegavam a me perguntar nada diretamente, né? Eles mais faziam suposições, eu acho, do que chegar pra mim e querer saber, de fato, alguma coisa, né? Mas a gente já começou nossa vida meio que mentindo, né? Sim. Sexualidade. Aliás, eu acho que a vida de todo mundo é meio que... É uma mentira, é uma grande mentira. Atualmente, uma interpretação mais ainda. daquilo que você construiu, né? Tipo assim, mediante onde você nasceu, os costumes sociais, a sua família e tudo, você foi construindo uma persona que tu nem sabe se é você de fato, mas você acostumou com ela e você aquela pessoa... Caralho, aqui é muito análise. É uma grande análise. Porra. E é essa pessoa que você apresenta para as pessoas, né? O que você é realmente ali, de fato, às vezes você é nem com as pessoas com quem você mora, às vezes você é quando você tá sozinho, ali você é realmente você. Ou às vezes nem isso. Mas para os outros é uma grande construção cultural. Ainda mais hoje em dia, com as benditas redes sociais, que é mais ainda, assim, o que você aparenta, o que você quer aparentar, porque aí você escolhe. Tipo assim, o seu perfil não é você. O seu perfil é o que você escolhe colocar ali. Exatamente. Quais são as qualidades, as coisas que são suas, que você escolhe colocar ali. E às geralmente vezes nem é felicidade, né? Geralmente é sucesso, felicidade. E deve ter gente, eu não faço isso. Esforço, Porra, mas deve ter gente... Você cuidando do corpo todo dia, você se alimentando bem todo dia, você... É isso, sabe? Tipo... Mas tem gente que se posta chorando também. Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque, por exemplo, eu acho que é esse o meu caso, acredito que você... Acredito não, é o seu também, porque eu te conheço. O que a gente posta ali também é a gente. Eu não posto nada que não seja alguma coisa que eu realmente goste, uma coisa que eu realmente faça. Também é muita gente. Agora, tem gente que até o que posta é uma mentira. Às vezes a pessoa posta foto de uma academia e a pessoa nem malha, entendeu? Aí já é demais. Eu acho que tem gente que acostumou a viver na mentira, sabe? Aí se ela não faz isso... Mas eu sei que tem gente que posta foto de... Tem pessoas até que eu sigo, que eu sei que elas não trabalham com aquilo, mas elas estão postando foto daquilo como se trabalhassem com aquela situação. Ou eu sei que elas nunca foram em tal lugar, mas elas postam foto de tal lugar como sem ela, mas saudades de tal lugar, mas ela nunca foi. Como se fosse a frequentadora do lugar. Agora, pra quê, né? Tipo, eu fiquei pensando nisso. Por que mentimos? Tipo, até tá aqui escrito. Motivos comuns pra mentir. É pra evitar conflito, proteger sentimento, ganhar vantagem pessoal. Por que você acha que a maioria das pessoas mente? Eu acho que é mais pra ganhar vantagem pessoal. Porque hoje em dia a gente vive muito... Gente, esse episódio de hoje tá ficando meio sério. Filosófico. Tá filosófico, tá... Não, eu não acho... É porque... O que eu ia dizer é que hoje em dia as pessoas... É muito imagem, né? A gente vive na era da imagem, mas aí não você sei tá quê. falando de... Então a pessoa quer... Rede social, né? Até na vida, assim, você não encontra, tipo... Eu acho que tu inclui na vantagem pessoal se sentir melhor com ela própria. É que nem aquele poema do Fernando Pessoa, não sei se você conhece, poema em linha reta, que ele fala mais ou menos assim, eu não vou recitar o poema, mas os dois primeiros versos, os dois primeiros versos do poema é mais ou menos assim. Muda a voz. Eu nunca conheci quem nunca levou porrada. Todos os meus amigos têm sido perfeitos em tudo. E aí ele vai desenvolvendo, agora eu volto com a minha voz de bicha. Agora eu volto com a voz de bicha. E aí ele vai desenvolvendo ao longo do poema. Porra, ele vai... fiz uma trilha sonora, não veio uma música na minha cabeça na hora, né? Peraí, como é que é aquela música quando o Chaves não vai pra cá? Ah, tá. A música é triste. Então, tem que ser triste. Tá, vai. Mas peraí, o quê? Repete o que você falou. O poema? Esse trechinho. Ah, tá. Poema em linha reta, de Fernando Pessoa. Eu nunca conheci quem não... Aquele que perdeu. Eu nunca conheci quem não levou porrada.
todos os meus amigos têm sido perfeitos em tudo. E é isso, assim, o que ele vai desenvolvendo ao longo do poema é isso. Que todas as pessoas que ele conhece só contam vantagens, sempre estão falando o melhor delas. Ninguém revela as suas fraquezas, os seus defeitos. Aí quando você pede assim pra pessoa, qual é o seu defeito? Aí sempre é assim, eu sou muito ingênua. Sincero eu demais. sou sincero demais. O defeito da pessoa é sempre uma qualidade exacerbada, entendeu? A pessoa nunca fala, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou mesquinho. Eu falo, eu sou ciumento. Não, ciumento nem tanto, mas eu sou invejoso, eu sou mesquinho. Gente, eu nem falo nada, né? Não, eu não sou não, gente. Tô falando aqui da situação de pessoas. Enfim. Mas entendeu? Assim, as pessoas não falam os defeitos dela, assim, as pessoas não são sinceras. É isso que ele fala no poema, que todo mundo sempre, tipo. Sim, E claro. ele termina o poema dizendo assim: eu tô cansado de semideuses. Onde estão as pessoas reais? Onde estão as pessoas normais? Que isso? Cadê o ser humano no negócio? Todo mundo mente todo dia. Eu acho assim que se a gente fosse falar as verdades para as pessoas, a gente viveria isolado no mundo. A gente não teria amigo nenhum. Tipo assim, ou eu procuro. Quando eu sou muito amigo da pessoa, por exemplo, tu sabe, se tu me perguntar uma porra, às vezes tu nem me pergunta. Eu mesmo falo, esse teu cabelo tá o caralho, tu tá parecendo o Dudão. Gente, entendeu? Eu uso boné nesta merda desse podcast, não é porque eu quero passar um ar de malandrão, não. É porque meu cabelo tá sempre um caralho. Então eu disfarço aqui Hoje com eu botei boné pra combinar com ele, mas também boné não fica muito bem em mim, que eu sou cabecinha, né? Vocês mas o podem seu ver que cabelo a minha tá sempre cabeça, cortadinho, tá? O meu tá sempre a um minha caralho. cabeça é sempre menor do que a de todo mundo. Isso é genética, eu não tenho como lutar contra isso. A não ser que eu inventem um negócio pra inflar ar na minha cabeça. Deus me livre. Mas assim, eu sou cabecinha mesmo. Mas tudo isso pra dizer que sim, ele é sincero. E às vezes até demais, tá? Então, tipo assim, quando eu quero realmente uma opinião sincera, eu peço a ele, tipo assim, Daniel, tô o caralho nessa foto? Ele vai dizer, tá. Daniel, não sei o que, fiz merda, ele vai dizer, fez, entendeu? Ele não fala coisa pra agradar, não. Não sei se você é assim com todo mundo ou só com seus amigos. Cara, até você... o Léo, uma vez, a gente tava se conhecendo e eu falei umas coisas assim, que eu falei assim, cara, eu não deveria estar falando isso. E aí eu falei, desculpa, eu não devia estar falando isso, a gente ainda tá se conhecendo. Aí ele virou pra mim e falou uma frase que eu não esqueço, que ele falou, você não consegue não falar. Não consegue. Porque eu não consigo ficar mentindo pra agradar a pessoa, entendeu? Eu consigo. Não consigo. Eu consigo. Eu prefiro não falar nada. Às vezes eu me vejo obrigado a mentir, porque a pessoa tá tão ali... Quando eu vejo que a pessoa... Por exemplo, o cabelo da pessoa tá o caralho, na minha concepção. Na sua concepção do que era estar o caralho. Mas eu acho que eu tenho uma régua boa, assim, pra... Pra estética. Eu acho que eu tenho. Tem. Mas, tipo assim, às vezes eu tô vendo que a pessoa tá empolgada com o cabelo dela. Você que na não minha vai concepção falar. ficou o caralho. Uhum. Mas a pessoa tá muito empolgada, tá rindo, tá feliz. Eu não vou quebrar isso, entendeu? Tipo, eu vou falar, pô, ficou legal sim, tá maneiro. Uhum. Mas eu também não vou conseguir... Porque é aquilo, ficar cara, elogiando. Eu falo com as só se a pessoas, pessoa perguntar também, né? Eu sou ator profissionalmente. Eu não consigo, apesar dessa mentirada aí com o Uber, que foi uma grande brincadeira. E que é um Uber, uma pessoa que você não conhece, que eu não conheço. Provavelmente não vai ver de novo. Mas assim, novo. eu já tive que mentir tanto na minha vida de maneira forçada, né? Por algumas razões, de sobrevivência, inclusive, né? Eu já tive que mentir tanto que hoje... Essa merda. Eu já tive que mentir tanto que hoje eu tenho meio que aversão à mentira, sabe? Tipo assim, não essas mentiras bobas que são grandes brincadeiras. Que todo mundo faz. Mas assim, mentiras sérias, assim, tipo, sei lá... principalmente viver algo que eu não gosto, que eu não quero e fingir que eu tô... Porque é isso que me traumatizou, entendeu? Viver uma vida que não era minha, nada, quase nada minha. Tipo, era 20% que eu queria e 80% que eu não queria. Então, isso meio que me traumatizou. Tanto que hoje... Eu acho até que eu desenvolvi claustrofobia por conta disso, sabe? Porque eu não consigo mais me ver preso, eu não consigo mais me ver mentindo pra agradar, eu não consigo mais me ver numa situação onde eu vou ter que interpretar uma coisa pra agradar a pessoa. Eu tô querendo que a pessoa se foda. Agora, eu
também não vou bater de frente às vezes, por exemplo, até principalmente com pessoas da minha família, que eu sei que não vão mudar ali a concepção delas e eu não vou ficar batendo de frente. E aí sim, eu vou fingir que eu tô acreditando naquelas coisas, que eu ou então vou abstrair, vou só balançar a cabeça, ou então vou só ficar olhando assim, Isso tipo... é maturidade, porque assim, é a gente entender que o mundo é mentiroso, o mundo é uma grande mentira, o mundo é um grande teatro, só que a gente escolhe as nossas... A maturidade, eu acho, não digo nem maturidade com relação à idade, assim, mas a idade também, e a maturidade principalmente, porque independe de idade, faz com que a gente escolha com quem a gente vai bater de frente. Porque também, assim, vamos supor, no trabalho, uma pessoa numa hierarquia maior que a minha, eu vejo que a pessoa tá mentindo pra caralho. Eu vou bater de frente com essa pessoa? Se eu posso me fuder profissionalmente por conta dela? E óbvio que não. Ela não tá nem mentindo. Ela vai falar a mentira ela que só for tem e eu uma vou opinião ficar. totalmente diferente, mas ela não sabe receber outra opinião também. Debater dentro daquilo. Ou ela começa a gritar, ou ela fica nervosa, ou ela se altera. Porque tem gente que não pode ser contrariada, consegue. né? Então, assim, quando eu vejo que a pessoa é assim também, eu vou abstraindo e em determinado... Eu nem procuro nem entrar em determinados assuntos com essas pessoas, porque eu sei que eu vou me estressar e assim, às vezes até me surpreendo negativamente com algumas formas de pensar que algumas pessoas têm que eu não esperava, sabe? Tipo, a pessoa com um pensamento totalmente distorcido em relação a alguma coisa, né? Na minha concepção, claro, sempre na minha concepção. A gente baseia o mundo nas assim, nossas... Às vezes a pessoa deixa escapar coisas que eu nem esperava dela. Então a gente se decepciona tanto, né? Procuro não entrar em determinados assuntos. Agora, vamos ler as cartinhas dos nossos Vamos, mas ouvintes. só uma última coisa que eu queria falar. Que é as cartinhas dos internautas. Que é... Com relação a isso, né, que a gente estava falando, do mundo ser um grande teatro, uma grande mentira, não sei o quê. Só que também, e aí tem aquelas mentiras que são aceitáveis para a gente continuar vivendo bem em sociedade, mas tem um limite, né? E aí, assim, eu não quero me delongar também muito com relação a esse assunto, mas hoje em dia a gente vive na era das fake news, assim. Então, isso é uma merda, porque a gente chegou num nível de sociedade tal que a gente não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Tanto nas coisas que são espalhadas, quanto também na própria imagem, assim. A inteligência artificial tá aí para propagar muito mais mentira, para criar vídeos, para criar, né, você botar a voz, rouba a voz, a gente vivencia isso. Eu ouvi uma notícia que acho que é Brasil Paralelo, ele é um site, né, tipo um jornal, né, foi multado e vai ser obrigado a desmentir uma notícia sobre a Maria da Penha, né? Que eles foram ouvir o marido da Maria da Penha lá, que foi o que agrediu ela e tal, e deram crédito para ele, fizeram uma outra história em cima da história dela, e muita gente acreditou nisso, e eles vão ser obrigados a... além de colocar a verdade, né, eles vão ter que instruir de acordo lá com algum órgão do governo, né? E eu achei isso legal, porque assim, isso descredibiliza, isso, porque assim, a pessoa pagar o dinheiro, às vezes não é tão ruim quanto ela ter que desmentir. Entendeu? Ela tem que confessar pro público dela que acreditou naquilo e falar, porra, a gente contou uma grande mentira e a gente tá sendo desmascarado agora. É basicamente isso. Então isso descredibiliza, isso tira a imagem que as pessoas tinham dessa pessoa, desse órgão, dessa entidade. E hoje em dia, né? E eu acho que era isso que tinha que acontecer com todos. Essas propagandas... Ter que desmentir as fake news pro próprio público que aceitou ali, entendeu? Cara, essa influenciadora que, assim, ela pode passar na minha frente que eu não vou saber quem é, porque eu não sei como é que é a foto dela, a imagem dela. Se já vi, com certeza já vi, mas esqueci. A tal da Virgínia, que é uma bilionária, sei lá quanto dinheiro essa mulher tem, que ela faz essas propagandas de tigrinho, caralho. Cara, ela lucra de acordo com a perda dos seguidores dela. Tipo assim, os seguidores que baixaram esse aplicativo do jogo do tigrinho, quando eles perdem o jogo, ela ganha em cima da desgraça dos outros. Eu não sabia disso. Saiu essa semana, assim. Então, e você vê, assim, tipo, a venda de uma enganação, de uma mentira
que caralho, assim... Custa caro, né? Custa caro, Pra quem dinheiro perde. de fato, e é uma verdade que já está escancarada, esse negócio, tipo, não deve acontecer, e ainda assim as pessoas vão lá e acreditam no que essa filha da puta dessa mulher diz e tantas outras influências que tem aí, e continuam aí se fudendo, perdendo dinheiro. Vamos para as cartinhas dos nossos internautas, que na verdade não são eu queria cartinhas. falar uma coisa também, que Fale. eu tava pra falar dentro daquele bloco. Que você falou das mentiras que são perigosas, né? Ainda tem as coisas que inventam sobre a gente que a gente nem fica sabendo. Né? Porque na nossa profissão mesmo, tem isso, a gente sabe. Eu já fui... Né? É. Tipo assim, a pessoa cria uma coisa na cabeça dela, ela passa pra frente sem saber se é verdade. E as vezes... outras pra qual ela passou também vão passando pra frente. E assim, isso prejudica o nosso trabalho, isso prejudica as pessoas, e as pessoas não estão nem aí. Você vê que as pessoas não estão nem aí. E às vezes... Elas passam como se fosse uma verdade, como se elas tivessem visto, ouvido, vivido aquilo. Mas assim, eu também relaxei. E às vezes, viado, elas realmente viveram... Às vezes não foi nem assim, tipo, a pessoa, tipo, deixa eu criar uma mentira sobre fulano. Às vezes aconteceu realmente alguma coisa, só que aquela pessoa interpretou de forma de alguma forma, errônea, e aí a forma como ela interpretou, ela espalha. Sim. E aí as pessoas que vão ouvindo aquilo, por suas vezes, vão aceitando, outras vão aumentando, ainda mais outras dependendo de quem vão questionando. Se isso parte de uma pessoa que é alguma influência, ou então é admirada ou respeitada pela pessoa, pelo ouvinte, né? A pessoa que está ouvindo vai aceitar aquilo de cara e talvez vai passar para frente e ainda vai acrescentar mais alguma coisa. Agora, a gente tem, e isso é uma coisa que eu tive que aprender na marra, a gente tem controle sobre isso? Não. Não tem. Não temos. Então, eu relaxei em relação a isso, E a gente só pode reagir se chega até a gente, né? Sim. Porque às vezes chega até a gente, só que chega por outros caminhos que às vezes a gente só fica sabendo e não é forte o suficiente pra gente chegar pra aquela pessoa e dizer, porra, mas vem cá, você disse isso? Porque aí senão a gente pode colocar a pessoa que nos contou... Porra, vem cá, tu tá de sacanagem, né? Chegar pra pessoa e falar assim, né? Que porra é essa que você tá inventando aí sobre mim? Enfim. Vamos ler Vamos ler as cartinhas. Gente, não é cartinha, vocês sabem, é participação das caixinhas de pergunta lá nos stories do Instagram, que eu coloquei mais uma vez no meu Instagram pessoal, que está aqui embaixo, estou divulgando pela segunda vez, @Daniel Bartolomeu com TH. No dele também, que ele também compartilhou a caixinha de pergunta. Aqui, ó, tem que botar tá aqui escrito, Dan Carrarini, pra você que tá aí só ouvindo, né, não tá vendo o vídeo, a gente tem que falar. E o Instagram do podcast, @PetitGâteauPodcast, que é onde eu coloco as caixinhas de pergunta para vocês participarem. Eu coloquei lá perguntando, gente, como é que é a sua relação com mentira? Vocês contam mentiras? Quais são as mentiras que vocês perdoam? Quais são as mentiras que vocês não perdoam? Vocês já foram vítimas de mentiras? Enfim, deixei assim meio que não livre, mas não fiz uma pergunta específica, né? Eu quis saber sobre mentiras de maneira em geral. Começa você lendo, então, uma resposta aí. Quando eu voltava de algum lugar de táxi... Já tá rindo. Eu sempre virava uma persona diferente pro taxista. Gente, eu vou falar logo, isso é de família, minha irmã, isso aqui. Minha irmã mais nova. Gente, vocês têm Beijo, mania de mentir pra taxista. Pra quê, gente? Eu nem falo com taxista, com Uber. Ai, vai, outra. Aí a outra deixa que eu leio. Geralmente fingia que era muito influente. Filha gente importante. Filha de gente importante. Filha de gente importante, mas não famosa. Claro, né? Porque se fosse famosa ia comprometer ela. Ih, olha essa. Aprendi com meu irmão. Puta. É minha irmã, gente. Leia você, que eu nem vou... Aprendi com o meu irmão, com esse daqui que tá do meu lado, fingir em alguns trabalhos de faculdade sobre algo que não lembrava. Fingia que... Ela continua. Ai, Rebeca. Fingia que sabia, era só responder com convicção. Mas dá um exemplo, fala aí, tipo... Cara, eu não... Assim, quando eu fiz faculdade, eu era muito encalacrado na vida, né? Eu fazia 2 faculdades... Eu comecei fazendo 2 faculdades, depois eu fui pro curso técnico de teatro, eu fazia 2 faculdades de quê? Artes cênicas e artes visuais. Tá. Aí depois eu fiquei com curso técnico de artes de teatro e... a faculdade de artes visuais. Além disso, eu trabalhava de madrugada com teleatendimento para poder pagar as coisas e fazia curso de dublagem aos sábados.
Chique. Então minha vida era assim, tipo, eu Toda era encalacrada, muito mais é. magro do que eu sou hoje. Eu mal comia direito e eu não tinha tempo de estudar direito. Só que assim, na faculdade de artes, na faculdade, tanto no curso, eu meio que dominava ali, porque eu já lia sobre eu sempre gostei do que eu fiz, do que eu fazia. Então eu já lia antes, eu já Você tinha uma sabia noção. um conhecimento ali. Mas, claro que quando se aprofunda mais um pouco em alguma disciplina, porra, tu não vai saber tudo. E assim, às vezes eu chegava e eu nem sabia que tinha grupo, eu nem sabia que tinha seminário. E eu falava assim, gente, deixa eu entrar no grupo de vocês. E assim, eu dava sorte que a maioria das pessoas não gosta de apresentar, né? Não gosta de estar lá na frente falando. Eu falava assim, Eu é adorava. obrigatório todo mundo falar? Não. Então, me bota no grupo que eu falo tudo. Quem fez faculdade comigo sabe que isso é verdade, gente. Eu apresento tudo, só me dá aqui rapidinho pra ler. Eu pegava, tipo, 10 minutos antes, 15 minutos antes, eu lia tudo, gente. E aí, tudo não, né? Eu lia muito por alto, assim, eu falava, pô, esse assunto aqui eu meio que domino, é só eu falar com propriedade. Então, baixava em mim um professor e eu ia lá e dava um excelente seminário, sendo que muita coisa do que eu falava, nem eu sabia do que tava, nem eu sabia Eu não o sei que te que dar era. um exemplo assim, Mas mas eu me assim, a gente identifico. tirava nota boa, eu acabava, né, recebendo a nota que o grupo recebia, o grupo ficava satisfeito porque eu fazia um bom trabalho, mas teve uma vez que eu me fudi. Por quê? Porque teve uma vez que botaram peguei uma professora lá muito pica, assim, né, que Aí não tinha como, né? ela era foda, aí e eu tô explicando, aí eu inventei várias palavras. Ela devia estar pensando, esse filho da puta tá me enrolando. Eu até lembro que, eu não lembro direito, eu ia falar sobre Gustav Klimt, eu acho, e aí eu fiz uma analogia com as colunas gregas, eu fiz um monte de porra, desenhei no quadro, e aí fiz um monte de porra lá pra... Cara, ela tava assim, ó. Clint é o do beijo, né? Hã? É o do beijo. É. Ela tava assim, ó. Paisagem aqui, ó. Incólume. Aí eu olhava pra ela, eu não sabia se ela tava gostando ou se ela não tava. E aí eu continuei, e eu me achando, né? Quando eu terminei, ela falou assim... E bateram palma pra mim, eu que caralho, achando que eu tava super dominando o assunto. Aí ela falou assim... Parabéns, Daniel. Enrolou muito bem. Nossa, eu nunca vi alguém enrolar assim. Aí meu castelo ruiu, né? Eu falei, puta merda, fudeu, vou ter que estudar. Cara, eu não lembro de nenhum exemplo assim, mas Acabou eu minha tenho... cerveja. Ah, droga. Eu tenho o dom de enrolar também. Basta eu saber minimamente alguma coisa, mas é muito natural, não é voluntário, do tipo, vou mentir, vou tal. É muito natural. Eu consigo concatenar coisas que... Concatenar. Adorei Eu sou adoro essa erudito pra palavra. caralho, né? Eu consigo concatenar coisas que, numa primeira visão, parecem muito diferentes. Eu dou um jeito. Eu acho que eu aprendi muito isso naturalmente dando aula. Principalmente no início, porque quando eu comecei a dar aula de francês, é diferente, assim, né? Você dá aula de idioma ou você dá qualquer outra matéria, porque sempre tem uma pergunta dos alunos do tipo, como é que é tal palavra, como é que é tal expressão, e obviamente a gente não sabe tudo, né? Nenhum professor de língua sabe tudo, nenhum nativo sabe tudo. E não é que eu mentisse para os alunos, mas no início, quando eu comecei a dar aula, hoje em dia eu já digo, galera, não sei, deixa eu ver Vamos aqui pesquisar, e tal. é. E eu comecei a dar aula numa época em que não tinha nem smartphone, então assim, né, nos tempos dos Incas. Então não tinha aquela coisa de eu ter um Google à minha disposição na hora para procurar. Eu tinha que, sei lá, ir para casa, procurar no dicionário e voltar no dia seguinte para dizer para o aluno o que era aquilo que ele perguntou. Mas eu enrolava, eu não queria dizer que eu não sabia no início. Então eu meio que enrolava. Eu não mentia, eu não inventava, tal coisa, tal coisa. Mas Você eu fazia igual as conseguia meninas, né? enrolar. Ai, Deus, faz a Ou gente falar então, inglês. sabe o que eu fazia? Para provar para o aluno que aquilo que ele me perguntou eu não sabia, mas que alguma outra coisa eu sabia e que eu sabia pra caralho. Eu dava um jeito de concatenar isso que eu não sabia com o que eu sabia, e aí aquilo que eu sabia eu dava uma aula, uma senhora aula, Só pra não para sair o por aluno baixo. pensar assim, porra, tal Porra, coisa ele é ele não foda. sabe, mas tal coisa ele sabe pra caralho, ele é foda, eu vou respeitar esse cara. Eu fazia muito isso Pois é, gente, e então tenho eu esse dom. ensinei isso pra minha irmã mais nova, ela parece que aprendeu, né? E hoje em dia ela é uma grande mentirosa. Não fingia e não suportava as adolescentes da igreja chorando ou caindo, passa aí, falando que estava sentindo a presença do Espírito. Elas me julgavam, não tá chorando por quê? Eu era a chata sentada no banco,
mas não era a hipócrita para parecer legal. Era isso que eu ia falar. Essa também é minha irmã. Mas que orgulho. Detalhe, que a irmã orgulho. dele foi a única pessoa que participou da porcaria da caixinha de... Mentira, não foi não. Vou ler mais coisa. Eram as mesmas mentiras, né? Porque assim, como eu tava falando, cara, as pessoas mentem pra elas próprias. Aí é uma mentira pra própria pessoa e ela ainda cobra, viu aí? A pessoa ainda cobra que a outra pessoa também minta, entendeu? Quer dizer, é uma hipocrisia que vai levando as pessoas a viverem um mundo de hipocrisia e a pessoa não consegue enxergar que ela não tá sentindo nada. Ela vai acreditar que ela tá sentindo alguma coisa e ela vai passar isso adiante, entendeu? Sim. Ó, vou ler agora de um amigo meu que ele não compartilhou na caixinha, ele compartilhou diretamente por WhatsApp. E eu fiz questão que eu já sabia dessa história. Eu falei, fulano, me conta essa história, me escreve, porque eu quero ler isso no podcast, porque essa história é maravilhosa. Então vamos lá. Além de mentira, foi o surto da minha vida, né? E assim, não foi de propósito. Era uma das primeiras vezes que eu usava o Grindr depois do término do meu segundo relacionamento, né? E daí eu me lembro que coloquei um trecho de uma música da Lorde, que eu amava na época, no meu perfil. E detalhe, tava entre aspas, ou seja, eu tava nitidamente citando outra pessoa. E o menino interpretou como se fossem palavras minhas em inglês. Ou seja, eu seria gringo na cabeça dele. E aí o garoto começou a puxar papo com ele em inglês, e aí, continuando com as palavras dele, e daí eu simplesmente dei corda, porque não achei que fosse dar em nada. O que é isso aqui mesmo em volta? O quê? Eu sou o velho que não sei, nunca soube o que é isso. Ah, não, é um tisque. Mas quando a pessoa bota SLC, é isso? Não sei. Tem uma parada assim, mas vai. E aí eu me farcei de britânico e me arrependi depois, porque a conversa foi muito legal. E depois acabamos marcando de nos encontrar e eu tive que manter o personagem, né? Mas óbvio que não ia dar pra fazer usos pra sempre. Fazer usos pra sempre? Onde é que Tá. Ele começou a se língua, fingir, né? ele começou a se fingir de britânico pro garoto. E aí eles foram se conhecer de fato, ao vivo, e esse meu amigo continuou fingindo que era britânico. Só que, obviamente, não ia dar pra fazer usos pra sempre, não ia poder ficar fingindo pra sempre. Daí eu, entre aspas, voltaria pra Inglaterra. Tadinho do menino, comprou um presente pra mim, me deu um cartão postal também escrito em inglês pra eu não esquecer dele. Ai, gente. E aí depois... peraí que a história Mas ele continua. deu um presente pra ele sem conhecer ele pessoalmente? Não, conheceu pessoalmente. Ele conseguiu manter Conseguiu. Ele fala o garoto inglês fluente? fala inglês fluente. E o garoto comprou a ideia do acento britânico dele. Cara, e esse meu amigo, assim, a maluquice era tão grande. A maluquice era tão grande que ele pesquisou. Ele também, meio que igual a mim, não queria deixar ponto sem nó. Então ele pesquisou, tipo, ele falou pro garoto que ele era da cidade de Bristol. Não sei nem se é cidade, ou, enfim. Ele falou que ele era de Bristol, que estudava... Ele caçou o nome de uma universidade de Bristol e de um curso que tinha nessa universidade pra dizer que era o curso dele. É nessa que as pessoas Bicha perdem maluca. dinheiro Mas aí foi o que ele falou. Aprendi a lição e nunca mais levei essas coisas na brincadeira, de dar corda pra esse tipo de situação. Deixa eu ler o resto, porque ele compartilhou um outro caso. Porque esse outro caso, ele se fingiu de gaúcho. Puta que pariu. Ele botou assim, lê. Já o do gaúcho, eu não me lembro mais o porquê de ter sido especificamente, a bebida tá fazendo efeito já. Especificamente isso. Deve ter rolado alguma coisa na conversa e eu pensei, ele gosta de botar isso aqui, né? Porque esse é uma coisa... mas sei que eu também não estava esperando muito daquilo. Na época eu falava com 1 milhão de pessoas desses aplicativos, né? Ele gosta de né também. Desses aplicativos, né? Mas daí calhou que justamente porque isso é um negócio... Vocês lembram da propaganda do Super Papo, gente? Lembro. Tinha uma menina que ela falava... aqui no aqui é o aplicativo, né? O Super Papo. Não, o Super Papo, isso é brincadeira nossa. É porque tem no anúncio do Super Papo, a menina falava assim... Aqui no Super Papo é assim, você pode falar com uma pessoa, não sei o quê. Aí ele botou isso. Mas calhou que esse Super Papo foi assim e combinamos de sair. E lá eu fui encarnar o personagem. A gente foi pra um bar, bebemos, conversamos, eu fazendo meu sotaque gaúcho. E depois ele me convidou pra ir pra casa dele, ali perto. E eu, crente que ia ser só mais uma foda, talvez mais algumas,
Daí eu reparei que na parede do apartamento dele tinham fotos dele Com... Cadê? Com família, amigos e... E um deles... coincidentemente, eu conhecia, né? Tinha inclusive feito matéria junto na faculdade. E daí eu entendi que seria só aquela vez mesmo, porque, né? E também me arrependi um pouco depois. E aí é o que ele fala, aprendi a lição, nunca mais levei essas coisas na brincadeira de dar corda pra esse tipo de situação. Ai, gente. Mas assim, eu realmente me arrependi nos dois casos. E agora também, Pra quê? isso foi muita maluquice. E no caso do gringo, eu fiquei saindo com um garoto. Fiquei saindo com um garoto. Aí ele saiu também com um garoto e uma amiga dele, eles me apresentando as coisas do Brasil e eu fingindo surpresa. Ai, gente, totalmente maluco. Eu lembro que ele era muito novinho na época, mas era um fofo. Pensando agora, acho que seria difícil rolar algo por causa disso. Só o fato dele acreditar nessa história, né? E pra terminar... E eu não lembro mais por que isso surgiu, mas sei que foi ainda na conversa pelo aplicativo. Mas assim, eu não esperava nada, né? Tipo, de 1000 conversas que a gente tinha, 999 davam em absolutamente nada. Muitas vezes era só um lance ali de um dia, uma noite conversando, ficava pra lá. E eu também não sei por que diabos eu topei nos dois casos, né? Eu poderia ter simplesmente sumido, desconversado, dado um bolo, mas eu era tão carente... Quis ver até onde ele mesmo iria. Eu era tão carente nessa época, provavelmente foi por isso, eu queria alguém, e essas pessoas demonstraram interesse, não em mim, mas numa versão de mim, e eu topei por isso, acho. E aí isso, assim, né, tem várias coisas aí, tipo, tem uma maluquice, né, uma coisa, né, meio doida também, que talvez ele engraçada. próprio não gostasse muito de quem ele era, né, e aí criou Pode um ser, personagem pra ele próprio, e a pessoa acreditou, ele manteve. Ou não é nem que ele não gostava dele, mas ele às vezes não se sentia... eu já tô analisando também a pessoa. Você conhece, eu conheço muito superficialmente. Mas de achar que o que ele era, o que ele tinha, que a pessoa não ia gostar, que ele não era suficientemente bom para o outro. Então ele tinha que ter alguma qualidade, e a qualidade era ser gringo ou gaúcho. Mas assim, né, eu lembro que na época eu falava, tipo, viado, conta a verdade, porque você pode estar perdendo a chance de conhecer... Eu já era amigo dele, eu falava essas coisas. Você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém legal. Sim. Fala a verdade pra pessoa, enfim. Não Gringo ou gaúcho. Gringo ou gaúcho, as duas qualidades que a pessoa tinha que ter. Eu sempre tenho crises de enxaqueca e uso como desculpa. Mas isso é verdade ou mentira? Então, ele tem... é verdade. Se você sempre tem crises de enxaqueca, é uma verdade. Mas ele usa como desculpa pra não ir nos lugares, e aí ele inventa que está tendo. Então, ele... tá, entendi. Já é uma coisa dele, mas isso eu queria falar. Isso eu queria falar. Das mentiras que a gente conta, eu me identifico muito com esse comentário, pra não ir aos lugares. E essas são as minhas mentiras atuais, gente. Assim, tipo, eu não sou um grande mentiroso, eu não fico contando mentira à torta e à direito, mas as mentiras que eu conto hoje em dia é pra dizer que, tipo, a pessoa me convida pra algum lugar e não é um amigo muito próximo, como, por exemplo, ele. Se ele me convidar e eu não quero ir, eu vou dizer pra ele, Daniel, não tô afim de ir. Mas dependendo da pessoa, eu vou inventar uma desculpa. Tipo, eu tenho não sei o que, tenho não sei o que lá, quebrei a perna. Meu rim caiu no chão hoje de manhã. Eu não minto, eu altero realidades, feiticeira escarlate. Tinha que ser. Beijo, Cafi. Beijo, Cafi, nós te amamos. Fica aqui mais uma vez um pedido de, por favor, vamos gravar um episódio juntos, cara, mas não aqui, porque senão a gente vai morrer. Na tua casa. Vamos. Outra pergunta. O programa hoje tá, delicioso. Hoje em dia eu invento compromisso para não ir a eventos sociais. Risos. Já usei a mentira da dor de barriga várias vezes para não ir trabalhar. Pra não ir trabalhar? Pra não ir trabalhar? Eu tô pensando, eu já devo ter mentido também para não trabalhar, mas mais na época que eu dava aula em curso. Hoje em dia, não. Hoje em dia tudo que eu quero é trabalhar, gente, porque tá foda. Ué? Acabou? Não, tem mais coisa. O nosso ouvinte favorito. Cadê? Eu não dei print. Vai lá então. Não tem como? Tem, a gente vai ter que fazer uma pausa. Aqui, ó. Não pausa não. Vai não, falando porque aí. ele compartilhou no Instagram do podcast. Sim. Vou fazer uma pausa, então. Faz, pelo amor de Deus, que eu quero sair daqui um pouco.
Então, peraí. Ai, puta que pariu. Ai, puta que pariu! E temos o nosso ouvinte favorito, que sempre conta várias histórias. Verdade. Eu leio? Deixa eu ler. Tá, vai. Eu já menti no currículo pra conseguir emprego. Acho que muita gente, né? Quase muita gente mesmo. Eu nunca fiz isso, mas muita gente eu sei que faz. Mas não da forma que você tá pensando. Eu trabalhei anos com pesquisa no meio acadêmico. Só que quando acaba a pesquisa, você fica desempregado. E arrumar emprego como professor está muito difícil, seja por ser exaustivo, com baixo salário, seja por terem poucas vagas. Um estresse que só quem é professor entende, eu entendo. Fiquei meses procurando emprego como professor e não consegui. Como precisava pagar as contas e nada aparecia, comecei a procurar qualquer emprego, só que para empregos básicos, reforço nas aspas no sentido de serem empregos de base, não no sentido snob, empregos básicos, exigem escolaridade de ensino médio completo, com bacharel, E mestrado no currículo. não tava, com bacharel e mestrado no currículo não estava dando certo. Porque Eu eu estava tava sendo visto como um fracassado, entre aspas. Então removi a minha formação acadêmica inteira do currículo para conseguir um emprego ruim. É isso, e mais uma contradição do capitalismo. Os empresários safados querem profissionais qualificados, mas nem tanto, porque não querem pagar mais caro por isso. Eu já passei por isso também. Uma vez eu queria qualquer emprego para poder... Eu fui até trabalhar na Sadia. Gente, o que você vai fazer nessa dia? Produção, meu filho. Carregar linguiça nas costas. Gente, jamais, nunca imaginei. E era pesado o trabalho, tá? Pesadíssimo. É, claro. Cada linguição. Tonelada e tonelada de linguiça, essa bicha carregando nas Nas costas. costas, com a barra de ferro nas costas, ia lá correndo, botava, Menino. ia saía do quente, ia pro frio. Fiquei um dia. Caralho! Mas por quê? Porque era muito ruim, muito pesado, mas o cara que fez minha entrevista viu meu currículo, que já era um pouquinho melhor, porque eu fazia curso pra caralho, eu sempre fiquei me especializando em alguma coisa. E aí o cara olhou pra mim e falou assim: meu filho, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? Eu tô achando você muito qualificado pra isso. Aí eu falei, não, eu quero. Porque assim, eu tinha muita vontade de sair de casa e eu tinha muita vontade de terminar meus cursos, minhas coisas, e eu precisava ter dinheiro, porque eu não tava sendo, né, bancado pelo meu pai. Então, o meu pai não queria. E não tinha meus outro pais queriam emprego, que eu assim? fizesse uma outra coisa também. E eu queria meio que sair de casa, queria me bancar, queria ser independente, que era o que eu mais queria. Uhum. E aí eu fui trabalhar, só que eu só aguentei um dia lá na Sadia. Nossa, eu não aguentava Não, nem meio. eu aguentei. Então, foram uns 7. Nós entramos, eu acho que em 7, 6 ou 7. No final, porque era madrugada, a gente começava de noite, acho que 9 horas, e saía às 6 horas da manhã, um negócio assim. Só sobramos eu e um outro cara. Os outros foram desistindo, assim, durante a madrugada. Caralho. Pra você ver como era pesado. E as pessoas simplesmente iam embora, tipo... Não, desistiam, falavam pro chefe lá, ó, não vou ficar não, tá? Eu não tô conseguindo e tal. Gente... Cara, eu nunca menti em currículo, mas eu tenho uma amiga que virou até uma piada interna nossa, que ela colocava assim no currículo, noções básicas de francês. Aliás, beijo, Carol. E ela nunca tinha feito francês na vida dela. E aí virou um negócio assim meio que interno nosso, da gente sacanear, noções básicas de francês. Nunca menti em currículo, mas também assim, Nunca né? menti O também. único emprego que eu arrumei com Mas nesse relação ao caso aí, currículo, ele tive teve que que dar tirar, currículo, foi o né? da Aliança. Teve que omitir, né? Que, aliás, isso também é uma coisa, né? Essa frase é meio... Todo mundo fala, tipo, eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Você considera a omissão como mentira? Considero. Eu não. Não, como mentira? Não. Não. Considero que existe omissão e considero que existe a mentira mentira. que é uma outra coisa. Omissão é simplesmente você não contar alguma coisa, não é você inventar alguma coisa. Exatamente. Né? Então, não. E você omite muito? Omito. Eu Não, omito eu pra acabei caralho. de falar. Você não perguntou nada, eu vou ficar falando. Vou Em abrir a boca. situações até que a pessoa tá, até de repente querendo uma opinião minha, eu tô me fazendo gente. Outra coisa. Mas não pode perguntar, né? Porque aí você vai falar. Se me perguntar, fudeu. Vai Aí hablar. eu vou falar, olha, então, vamos lá. Mas assim, você já se fingiu de idiota, assim, de
não saber nada sobre um assunto só pra ter o prazer da pessoa que tá falando te falar daquilo. Muito! E aí a pessoa assim, às vezes fala a maior merda do universo. Você sabe pra caralho sobre aquilo, mas eu deixo a pessoa falar. Eu deixo a pessoa falar, porque Eu deixo. isso aí não é nem não é nem porque eu não quero entrar em embate com a pessoa, não. Eu acho gostoso, sabe, a pessoa Contar a versão dela. e contar e falar daquilo que ela entende, como se estivesse realmente me ensinando, que às vezes eu até sei, né, alguma coisa Às sobre vezes você aquilo, sabe até mais que ela. E eu finjo que eu não sei de nada. Por exemplo, outro dia mesmo, eu conheci uma senhora num lugar que eu tava. Na fila do banco. Não foi na fila do banco, porque eu Senhoras não vou é mais a sempre banco. Eu faço tudo capítulo pela à internet. parte. Era um churrasco, enfim. Tinha uma senhora muito legal lá. E e aí o assunto virou sobre signos e tal. E assim, eu percebi que eu meio que fingi que eu sabia zero sobre isso. Mas porque eu gosto que a pessoa me fale, entendeu? E às vezes, se você fala que você sabe alguma coisa, a pessoa já se segura um pouco. Ou pior, ela passa a te perguntar ou às coisa. vezes nem perguntar, mas ela já não vai falar com tanta empolgação, não vai falar tanto, ela não vai sei. escolher mais as palavras. Mas não só nesses assuntos, né? Outros assuntos também tipo, que às vezes eu sei, às vezes eu até domino um pouquinho, mas eu faço de besta, assim, só pra pessoa me falar. E aí eu me pego fazendo isso, na hora eu faço essa análise, na hora eu fico assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Mas assim, é pra ouvir a pessoa falando. Eu também. E igual, dependendo de quem seja, eu tenho que estar disposto também. Porque aí não é nem desmentir a pessoa, mas é dizer, poxa, dependendo de quem seja. Pô, eu sei de outra forma. E aí você vai e fala da forma como você sabe, ou às vezes corrigindo a pessoa, mas sem dizer você tá errada ou você tá mentindo. Dependendo de quem é a pessoa, eu faço isso. Mas eu tenho que estar muito disposto. E geralmente eu não tô, gente. Sou muito preguiçoso. Quer ver uma coisa que eu adoro? Que Deixa a pessoa falar merda. que a pessoa me ensine receita. Eu nem ia estar falando isso agora, porque se alguém ouve, já não vai me ensinar mais porra nenhuma. Mas assim, às vezes a pessoa tá me ensinando uma receita que eu sei. Gente, eu moro sozinho desde 2008. Eu tive que aprender a cozinhar e assim, eu gosto. Então eu faço, você sabe disso. Eu invento algumas coisas. Mas assim, a parte salgada, a parte doce, realmente eu sou uma negação. Quem quiser me ensinar alguma coisa de parte doce... Eu sou o contrário, eu sei fazer doce. Você é o contrário. Mas assim, é porque hoje eu não gosto tanto de doce. Então eu não ligo muito, entendeu? Mas a parte salgada, eu sempre tô inventando alguma coisa. O tempo que a gente não vai comer uma torta, né? Lembra que a gente comia torta no Shopping 45? Aqui é caríssimo, né? Ali no Mas vamos, a gente já tá todo fudido mesmo. Aí, cara, e aí eu deixo a pessoa... Às vezes eu sei a receita que a pessoa tá me ensinando, mas eu acho tão gostoso alguém me ensinar uma receita. E às vezes vai ter uma coisa diferente na receita da pessoa. E me dá sono quando a pessoa tá ensinando a receita. Que ela fala, aí você pega a salsinha... Você usa como ASMR. Às vezes tem gente que faz. É igual me explicar caminho. Cara, eu adoro que me expliquem caminho. Que, porra, teve uma mulher que eu quase caí em cima da mesa, lá de um trabalho que eu já tive, que eu já trabalhei em tudo que é lugar, né, gente? Não levem pra um lado, mas assim, já trabalhei em muitos lugares. Ela foi me explicar um caminho que eu tinha que ir num lugar. Cara, ela desenhou no papel. Eu gosto também. E aí, ela falava, você pega essa rua. Só que ela fazia assim, ó. Cara, isso daí foi me dando um sono. Eu quase caí em cima do papel. Ela ia batendo no caminho que eu tinha que ir com a caneta, fazendo meus passinhos, assim, ó. E eu assim, ó, babando. São muito doidas, cara. Eu gosto, mas por interesse na forma como a pessoa tá contando, né? Mas enfim, eu gosto de analisar palavras e frases das pessoas. Eu tinha uma última pergunta pra fazer, só que eu esqueci. Sim, se você lembra qual foi a sua última mentira, assim, tipo... grande, que você considera grande e que não é mais da adolescência nem da infância, assim, meio que atual. E se você já foi vítima de mentira, assim, se, tipo, já teve alguma situação em que você se viu que, tipo, caralho, isso é mentira e eu tô sofrendo com isso. Mas tem tempo também. A última mentirada que eu contei foi pro Uber. Que foi uma coisa boba e tal. Agora, eu já fui vítima de mentira na escola, no ensino médio.
Falaram, não sei quem inventou isso, se foi a própria garota e tal, que eu tinha beijado ela à força. E, Gente, tipo, perigoso sendo isso. que eu não tinha feito nada disso. E aí quando eu ia embora de Kombi, eu lembro que eu ia embora de Kombi. E aí quando eu era bobão, cara, jamais eu ia pegar alguém à força e veja. E aí, quando eu tava na Kombi, entrando na Kombi, a mãe da garota apareceu, fez assim, me deu um maior esculacho na Ih. frente de todo mundo. E a menina atrás. Filha da Aí depois eu puta. fiquei com ódio disso. Eu falei, pô, nunca que eu ia fazer isso e tal. E ela não deixava eu me explicar, sabe? E aí eu passei ali como. É porque na época não tinha muito, não se falava nesse negócio de assédio, de tal, senão eu tava fudido. Tava Capaz fudido. até de eu ter apanhado de todo Tava mundo ali. fudido. Você É. ia ser levado. É porque na época ninguém falava disso, né? Era roubou um beijo. Ah, me roubou um beijo. Pô, sendo que era uma maior mentirada, Sim. entendeu? E eu passei por isso. Sim. Enfim. Agora, eu não- as mentiras podem matar, né? Claro. Porque numa época que tá todo mundo querendo ser justiceiro, um monte de gente também toda errada, um monte de psicopata solto na rua só esperando a primeira oportunidade de matar alguém, eles não querem saber se a pessoa é culpada. É verdade. É verdade, Não mas é mataram que a mulher lá no é Guarujá? muito papo de mãe, assim. Mas não mataram a mulher lá no Guarujá até com bicicletada? Perna de 3, que botaram num site que ela era uma bruxa que sequestrava crianças, mataram a mulher na frente dos filhos, a sociedade, as pessoas do lugar. Cara, que ridículo, Tem né? gente Que presa nojo. até hoje por causa de. Quer dizer, nojo. espero que esteja presa até hoje, né? Mas assim, mataram a mulher sem provas, sem saber, e depois foram ver É o que prazer a mulher de- tava de- voltando de- da de igreja. linchamento. Tava com a Bíblia, tava voltando da igreja. E aí, não que isso torne alguém bom, mas assim, não era a mulher que tava fazendo isso, sabe? Uhum. Foi um caso que teve uma repercussão enorme, assim, no Guarujá. Mataram a mulher na frente dos filhos, sabe? Tipo, Fiquei sabendo, espancaram não. ela Então até a esqueci. morte, a população. Cara, ridículo. Entendeu? Então, para você ver, uma mentira ou uma fake news pode matar uma pessoa. Pode matar, pode Porra. eleger presidentes. que A gente matam. tá numa época que eu posso pegar vamos supor, eu detesto você. Pego uma foto sua, boto assim, este cara assediou minha filha de 5 anos. Se souberem As pessoas informações, vão acreditar. vão acreditar e Viado, vão eu te dou matar graças na a rua. Deus que eu não sou adolescente, que eu já adentrei a era da rede social adulto. Porque eu, com meu histórico de bullying na escola, se eu sou adolescente, criança hoje, naquela época eu estaria fudido. Ia ter perfil fake meu pra me sacanear. Nossa, iam fazer montagem com foto minha. Graças a Deus que eu não sou adolescente hoje em dia. É mesmo. Mas não pra não terminar o episódio de uma forma muito pesada, trágica, triste, uma última pergunta. Você acha que uma mentira pode ser boa em algum momento? Sim, não e qual momento? Acho que pode, e eu já dei Também. esse exemplo. A pessoa, por exemplo, fez o cabelo, tá super empolgada. Gente, vocês tinham que ver essa bicha aqui na época da pandemia, quando eu tinha um cabelo grande. Ela me enchia o saco. Ela. Daniel, você tá ridículo. Daniel, você tá ridículo, seu cabelo tá horroroso, você corta meu cabelo. E eu, na época, tava gostando, mas hoje em dia eu vejo foto e eu digo, viado, você tinha razão. Eu tava Viu? o caralho. Eu sempre tenho razão, gente. Sempre. Sempre não, né? Não vamos Às vezes entrar eu tô nesse errado. mérito, Às que vezes eu eu tenho tô cada errado. história aqui. Mas. Não, Mas eu tava também o caralho. acho. Mas eu e o Cafi falávamos pra Falavam, você, tá o falavam. caralho. Você era mais direto, tá uma Era, merda. O tu vai Cafi cortar ficava essa merda, isso tá uma procurando merda. palavras, assim. Aí você. Cara, mas vai eu tenho crescer. falando disso. Tem uma foto sua que o teu cabelo tá lindo. Uma. Agora o resto. É porque o meu cabelo, quando ele começou a crescer, eu tava gostando muito, assim. Eu sempre tive curiosidade de me ver com cabelo grande. E eu tratava o cabelo, sabe? Eu fazia hidratação. Toda semana eu tinha uma rotina de hidratar o cabelo. Quando ele tava meio grandinho, tava bonito. Só que ele começou a entrar numa fase que é aquela fase que a pessoa que tá deixando o cabelo crescer, sabe? Eu já deixei. Enfim, tem uma fase que fica realmente o caralho, que é uma fase de transição ali, que fica... E o meu cabelo, eu tenho muito cabelo e ele é muito cheio. Então ele ficava, quando eu escovava ele... Sério, gente, ficava um negócio assim desse tamanho. Eu tinha que ficar realmente tratando e esperar. Só que o que me fez cortar não foi nem a estética, do tipo, estou Foi o feio. calor. Foi o calor. Quando chegou verão, janeiro, Então, eu já não tive aguentei. cabelo grande, meu cabelo é muito cacheado. E teve uma época que ele ficou bonito, mas teve uma época que ele tava o caralho. Eu vejo as fotos hoje e eu falo, porra, nenhum amigo meu chegou pra mim, ou chegou, será que chegou e eu ignorei?
igual você fazia? Eu jamais chegaria pra falar, O olha, amigo, nossa, não, mas você... quando eu tiver um caralho, você chega. Mas às vezes você tá se amando. Então, aí que é o problema. Mas quando não é muito meu amigo e tá assim, muito empolgado, eu minto. Eu falo, ficou legal. Porque assim, porra, eu vou Tanto que falar. nessa A pessoa, época- por exemplo, vamos supor, coisas muito, muito pontuais, muito específicas. A pessoa se arrumou para um casamento. Porra, ela não vai ter tempo de fazer outro cabelo. Aí ela vai te mostrar. Nossa, que cheiro bom de café aqui. É, a Júlia tá fazendo café. Que graças a Deus. É Aí, de um calor do caralho, você vai querer tomar café. claro que vou, tomo café até no deserto do Saara. Aí a pessoa vai chegar pra você, o cabelo dela tá uma merda. Ela tá na hora do casamento já, ela tá empolgada com o cabelo. Ou nem tá empolgada, mas ela não tem mais tempo. Vai falar, ficou bom, amigo? Eu vou falar, Ficou. bom, tá Porque bom. se você falar que não, a pessoa vai ficar puta. Porra, ela vai passar e não o vai ter casamento tempo. todo. É. Isso, ó, é maturidade, tutano. Mas, ó, até o lance do meu cabelo na época da pandemia, eu cortei, não foi por opinião de Daniel e de Cafi, não. Eu cortei porque eu realmente não aguentei o calor. Porque se não fosse isso, eu teria deixado ele ficar um pouquinho maior, sabe? Eu queria realmente me ver com um cabelo grande. E na época eu tava gostando. Então a opinião, tipo, a pessoa podia falar que tava uma merda, eu não ia ligar. Eu estava gostando. Eu percebo que estava uma merda hoje, quando eu vejo fotos. Tem fotos minhas que eu olho e digo, Daniel, pelo amor de Deus, Viu? tava feio pra caralho. Eu avisei. Aí ele fala, eu avisei, mas assim, não me arrependo, Cara, porque eu assim, queria, tava sem gostando querer- na época. Sem querer me gabar, mas já me Já gabando. se gabando? Eu avisei uma coisa que eu falo, que eu poderia falar quase todos os dias. Você sempre avisa das coisas, né? Porra! Você é sensato. E aí, quando chega lá na frente, Você diz, eu não disse? mas eu vou parar. Vocês vão ver, eu vou parar. Vou deixar vocês se fuderem. Gente, isso é coisa de velho, você é muito velho. Você vai ser aqueles velhos que vai dizer, tá vendo? Se tivesse me ouvido... Mas olha só, tem coisas que se você analisar um pouquinho a situação, você vai perceber que vai dar merda. Tem. Pô, Eu aí tenho o vem dom de os- saber que vai dar merda. Ó, tem um amigo meu que você conhece. Ele sabe que eu entendo de voz. Porra, eu trabalho com voz. Cara, ninguém vai me enganar por voz. Eu já sei se a pessoa é filha da puta. Se a pessoa tá mentindo. Isso eu posso até me enganar uma hora ou outra, mas a voz entrega muito. Tá, a voz gente. entrega muito, mas Muito. eu detecto, só que eu não sei nem se é pela voz, é um conjunto. Eu tenho um sexto sentido muito bom, gente. Quando a pessoa começa a contar uma mentira, vem alguma coisa que eu digo, Sexto sentido é coisa de velho. eu tenho, Ó. eu sou meio bruxo pra isso. E nunca me enganei, hein? Esse amigo meu, ele sabe quem ele é. Não sei nem se eu exponho ele aqui. Acho que eu não vou expor, não, dessa Eu vez. não sei se é quem eu tô pensando. É quem você tá pensando. Eu vou contar a história, você vai Tá, saber. vai. E a pessoa em casa vai saber porque ele ouve nosso podcast, inclusive ele gosta. Beijo, fulano. Beijo, Suede. Era ele que eu estava pensando, era realmente em quem eu estava pensando. Vai, beijo, Porra, Suede. ele mandava, né? Áudio pra mim dos caras. E falava, amigo, analisa aí. Porra, já cansei de avisar. Falei, esse cara é filha da puta, esse cara só vai querer isso, esse cara só vai querer aquilo. Alguns ele acreditou, outro ele pagou Outro ele pagou pra ver e ver. se fudeu. Exatamente, cara. Então, assim, Mas, ó, difícil aí me agora eu vou enganar por complicar. voz. Mas aí agora eu vou complicar a sua vida. Complica. Agora tu vai me fuder aqui, né? Não, Em é rede- só em rede uma, nacional, é que o só mundo inteiro uma, é assiste só nossa- uma constatação, assim, Hum. mas também super, super justificável. Ah. Inclusive, eu posso dar até o meu testemunho. Mas você já foi enganado também. Já Então, fui. ali não teve a detecção da voz. Não teve a detecção da Mas voz. aí, óbvio, A né? pessoa Porque foi aí é a muito boa. gente que tá envolvido, né? Então, E aí é foda. exatamente, quando você tá envolvido e você quer que aconteça, hoje eu sei do que você tá falando. Rola uma cegueira, Eu uma sei do que surdez você de tá alguma falando. forma. Eu tenho a consciência de que fui eu que quis. E se eu parar pra pensar, eu já sabia que ia dar merda. Uhum. Mas a pessoa, na verdade, não me enganou. Eu me enganei porque eu Te quis entendo me enganar totalmente. e eu quis viver aquilo Aham. e quis pagar pra ver. Sim. Agora, quando é com a outra pessoa, eu falo, eu Claro. aviso e geralmente eu acerto. Então, se vocês Também. quiserem, Eu também. eu vou Manda deixar... pra gente. Manda aqui, ó. Eu Tá vou- conversando com alguém no aplicativo, quer saber se a pessoa é honesta? Manda o Manda- áudio pra manda gente pra e a mim. gente analisa a voz das pessoas. Vou fazer um valor camarada para nossos ouvintes, hein?
que eu vou cobrar. Nossa, ia ser bom, né? A gente podia fazer um Porra, podcast já pensou disso. A gente viver bota o disso? áudio aqui para as pessoas ouvirem e a gente analisa. Vocês iam Fulano se é dar bem, falso. vocês iam se dar bem comigo. A gente pode fazer isso. O dinheiro, eu ia fazer o dinheiro de vocês valer. Pensa direitinho. Tô nessa também, hein? Podem confiar no meu filho, no Gente, meu sexto sentido. Vamos porque dá encerrar. certo. Infelizmente a Vamos gente vai encerrar porque encerrar. aqui tá calor, senão a gente ia dar pra vocês E o o mouse não gostinho tá mais de ter a funcionando. gente Ah, um tá, pouquinho voltou a mais. funcionar. Mas vamos encerrar porque tá um calor do caralho, a gente não tem estrutura, a gente precisa que vocês ouçam isso, compartilhem esse podcast pra gente poder Curte, ficar famoso, comenta, compartilha. ter uma estrutura Você- boa, porque Uma conteúdo a estrutura gente com tem. ar-condicionado. A gente tem A conteúdo. gente tem conteúdo, a gente tem beleza. Eu nem tanto mais. A porque eu gente já tem fui mais voz, bonito. a gente tem voz e a gente tem bons aparelhos, tá? Porque meu microfone é bom, meu celular é bom. Mas olha só, eu só quero terminar com uma coisa que eu botei aqui. Pra fazer um resumo, dar uma mensagem, terminar com a mensagem. Olha lá, a mentira, gente, A mentira é parte da nossa vida, mas é fundamental entender seus impactos e como podemos equilibrar entre ser honestos e evitar prejudicar os outros. Então é isso, gente. Minta bastante, só que não prejudique o outro. Exatamente. Se é uma mentirinha ali ou Se aqui você tá pra você se mentindo sentir só pra ser melhor, maluco, você tudo tá bem, porque é todo mundo doido tá com a nessa autoestima porra. fodida e tem que mentir pra dizer que você é aquilo aqui. Principalmente pra pessoas na rede social, ali no aplicativo. Você é só uma foda, você não quer um relacionamento sério? Mente, fala que você é gaúcho, que você é gringo. que você é gay. Trepa com a pessoa. Os melhores conselhos, Ai. gente. Então, ó. Mas, ó, não minta pra você mesmo. Se Isso. você ficar mentindo pra você mesmo, você tá merecendo uma porrada, uma surra e uma sova de piroca mole. E não minta pra Deus. Porque a pessoa nem consegue mentir pra Deus, porque Deus sabe tudo. Tudo. É isso, gente. Adorei. 1º de abril Também. é hoje. Fiquem atentos às coisas que as pessoas vão Isso te contar aí. hoje, porque pode Cuidado ser com as mentira, mentiradas hein? que vocês Não vão vai receber, acreditar hein? em tudo. Não cai, não seja otário, não. É, Hein? Qualquer e não coisa espa- manda pra mim que eu analiso. E não espalhe fake news. Olha eu, Tá como se eu ouvindo? fosse o maior... É, a gente, como a gente fala, como se a gente fosse a porta-voz do Brasil. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo Valeu, episódio vamos daqui a juntar 15 aqui o dias. coração, ó. Daqui a 15 dias voltamos com mais um episódio do seu podcast Petit Petiga Gâteau. Foi. Não tava gravando? Tava. Ah, tá. Tava gravando.